De crente contigo. Queridos, você sabe que nós estamos, de certa forma, compartilhando algumas coisas a respeito do sofrimento. E eu quero continuar trabalhando meio que na mesma perspectiva, mas tentando mostrar para você algumas coisas diferentes em relação à realidade do sofrimento. Então, eu quero trazer algumas ideias aqui, duas perspectivas em relação ao sofrimento e tentar chegar em alguns acordos dentro da realidade das Escrituras para esse tema que, de certa forma, é um tema bem presente nas nossas vidas. Então eu vejo assim, gente, que o sofrimento, primeiro, ele é algo do qual nós não estamos isentos, ok? Ninguém que está nesse lugar está isento à realidade do sofrimento. Todos nós podemos, de uma forma ou de outra, sofrer. Agora é engraçado que em relação ao sofrimento, ninguém deseja o sofrimento e ninguém planeja o sofrimento. Você saiu de casa hoje planejando, eu vou bater o carro porque eu estou querendo sofrer um pouquinho. Você fez esse tipo de loucura essa manhã? Se você fez, vem aqui, nós vamos orar por você, repreender esse espírito de loucura, né? E expulsar isso da sua vida. Eu tenho certeza que ninguém caminhou dentro dessa realidade. Então nós não estamos isentos ao sofrimento, nós não planejamos o sofrimento e nós também não desejamos sofrer. Alguém aqui deseja sofrer? Quem quer sofrer? Alguém? Tem algum sadomasoquista aqui que queira sofrer? Acho que não, né? Quem quer sofrer? Mas gente, quando nós menos esperamos por alguma determinada situação, o sofrimento, ele aparece. Ou seja, não existe ninguém que esteja imune a essa realidade. E não há como escapar dessa realidade. A única coisa que eu e você podemos fazer em relação ao sofrimento, queridos, é nos aprofundarmos no ser e no caráter de Deus, para que quando nós passarmos por circunstâncias como essa, nós possamos estar firmados e nós possamos estar alicerçados na única rocha que nós temos, que é o nosso Deus eterno. Amém? Agora, a Bíblia ela traz algumas respostas para nós que eu acredito que são bem interessantes e que são bem importantes. Para isso nós precisamos então saber qual é a gênese do sofrimento. Ou seja, qual é o início do sofrimento. Vocês de certa forma já ouviram isso, mas eu quero compartilhar como a título de introdução para que a gente possa mais para frente entrar realmente no assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje, que está relacionado ao sofrimento em relação à justiça. Então, qual é a gênese do sofrimento? Quando o sofrimento começou a afligir os homens na face da terra? Através do pecado. Gênesis capítulo 3 mostra para mim e para você que o sofrimento ele teve início na queda. E uma das consequências da desobediência do homem em relação a tudo aquilo que tinha sido estabelecido por Deus foi a própria manifestação daquilo que nós chamamos de sofrimento. Deus olha para Adão, depois de Adão ter pecado, e diz assim para ele: Adão, maldita é a terra por minha causa. Não, ele diz: maldita é a terra por tua causa. E Romanos capítulo 8 vai dizer para nós que a criação hoje, debaixo de um jugo de pecado, ela geme aguardando a liberdade que apenas os filhos de Deus têm. E muitas pessoas pensam que quem sujeitou a criação a essa realidade de sofrimento, de dor, onde ela chega ao ponto de gemer, muitas pessoas acham que foi o diabo. Mas meus queridos, a terra não foi entregue ao diabo, a terra foi entregue ao homem. O único que tinha autoridade para sujeitar a terra não era Satanás, mas era o próprio homem. Então quando Adão peca, Adão sujeita não simplesmente somente a sua pessoa, a sua família, mas ele também sujeita toda a criação. E toda a criação então foi sujeita a uma espécie de escravidão. E hoje ela geme, ela chora, para que ela então seja libertada e seja levada à liberdade da glória que existem apenas somente nos filhos de Deus. Por que nós vivemos em liberdade? Porque nós fomos libertos do pecado. Nós éramos senhores do pecado. E Romanos capítulo 6 vai dizer para nós que nós não temos mais o que temer. Por quê? Porque o pecado que se ensenhoreava, que era o nosso Senhor, ele não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo de uma lei que nos acusa. Nós estamos agora debaixo da graça que nos liberta, que nos restaura, que nos sustenta e que nos transforma. Graças a Deus. Agora o sofrimento, meus queridos, obrigado, meu irmão Boni.
Anime esse pregador dessa manhã. O sofrimento, queridos, é algo humano. Quando eu olho para Gênesis capítulo 3, eu percebo que o sofrimento é algo humano. O sofrimento, ele é do homem para o homem. O sofrimento, ele não vem de Deus para o homem. O sofrimento vem do homem para o homem. O sofrimento é algo humano. O sofrimento, ele é um presente que foi dado para cada um de nós, por Adão. Né? De Adão para William. E vem embolado num presentinho, num pacote bem bonito. Mas quando nós abrimos aquele pacote, nós percebemos que ali dentro tem um monte de... Você já entendeu, né? Puxa, vai para a internet, né? Tomara que ninguém se ofenda. Mas, gente, o sofrimento, ele é o quê? Ele é do homem para... Diga para a pessoa que está do seu lado, o sofrimento é do homem para o homem. Ele é um presente de Adão para você. Não para mim, não, para você. Não é para mim, não. O sofrimento é um presente de Adão para você. Nós temos que entender, queridos, que o sofrimento, ele não existe por causa de Deus. O sofrimento, ele existe por causa do homem. O sofrimento, ele é a consequência lógica causada pela desobediência deliberada do homem em relação a tudo aquilo que foi estabelecido por Deus. O que é isso? O homem recebeu a opção, ele poderia decidir entre fazer aquilo que era certo e entre fazer aquilo que era errado. E Adão era o homem que tinha plena consciência dessa realidade. Adão não era um homem inclinado para o pecado. Adão não era um homem que portava uma natureza pecaminosa. E Adão também não era um homem que estava num ambiente propício pelo pecado. Você acha que no Éden existiam outdoors com mulher de lingerie? Tinha ou não tinha? Não tinha. Você acha que no Éden Adão parava às 7 horas da noite para assistir aquela porcariada na TV, propagando divórcio, separação, destruição de família? Você acha que ele parava para curtir? Parava ou não parava? Você acha que alguém chegava para Adão e falava: peguei Adão, dá uma bola? Falava ou não falava? Não falava. Por quê? Porque Adão não estava num ambiente propício para o pecado. Mas agora, mesmo não tendo uma natureza pecaminosa, mesmo não sendo um homem inclinado para o pecado, gostou, né? Não sendo e não estando num ambiente propício para o pecado, Adão, deliberadamente, com todas as condições, ele resolveu desobedecer. E desobedecendo, ele recebe uma consequência em relação ao seu pecado. Você pode estudar Gênesis 3, você vai ver que todas as maldições que nasceram por causa do pecado do homem, simplesmente somente vieram à luz através da palavra de Deus. Não foi Deus quem amaldiçoou a terra, foi o próprio homem, através da sua transgressão, através da sua atitude, que a amaldiçoou. Agora, quando nós vemos que o sofrimento é do homem para o homem, ele não está relacionado a Deus, nós podemos então fazer a seguinte pergunta: será que Deus ele permanece passivo em relação à realidade do sofrimento? Será que Deus ele é incapaz de reverter a realidade do sofrimento para o homem? Muitas pessoas elas dizem assim: Deus, ele não pode ser todo poderoso ao mesmo tempo em que ele é todo bondoso. Ou Deus é todo bondoso e não é todo poderoso, ou Deus é todo poderoso, mas não é todo bondoso. Por quê? Porque se Deus fosse todo bondoso e sendo todo poderoso, ele não permitiria o sofrimento na terra. Então nós vemos um Deus que é todo poderoso e nós olhamos para a realidade do sofrimento, então nós chegamos à conclusão que o Deus todo poderoso, ele não é bondoso. Ou nós chegamos à conclusão de que o Deus que olha para nós, se compadece de nós, é todo bondoso, é todo amor e compaixão, mas infelizmente esse Deus não é todo poderoso. Por quê? Porque ele não pode reverter a realidade do sofrimento. Muitas pessoas elas entram dentro dessa pira e elas começam a pensar que realmente Deus talvez não tenha poder de intervir e de mudar a situação na qual elas estão vivenciando, na qual elas estão vivendo. Queridos, é claro que nosso Deus é todo poderoso e todo bondoso. Ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justiça. Ao mesmo tempo que Ele é justiça, Ele é amor.
O nosso Deus, ele não se distribui de uma forma em que atributos seus faltam, né, num lado e sobressaem no outro. Por exemplo, Deus não é mais amor do que é justiça, e nem é mais justiça do que é amor. Ou seja, Deus está em perfeito equilíbrio. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus que você ora a Ele, adora Ele, é o teu papai, cara. Você tem que olhar para Ele e dizer: tu és perfeito. És tremendo. Agora, Deus, Ele sempre, por toda a história, Ele se manifestou revelando a sua vontade. Deus sempre se manifestou estabelecendo leis que vão trazendo limites para a realidade do sofrimento. Por exemplo, Deus, Ele interviu na história e Ele trouxe à luz a realidade de um mandamento. E Ele disse assim: não matarás. Agora, muitas pessoas olham para esse tipo de coisa e dizem: poxa, mas Deus é um tirano. Porque Deus quer me obrigar a viver dentro de uma realidade. E elas pensam que Deus institui leis, instruções, mandamentos e ordenanças porque Ele quer, de certa forma, controlar a vida dos homens. E os homens rebeldes, então, eles manifestam isso em relação a Deus e eles saem dessa realidade. Mas, queridos, eu acredito que, de uma forma bem prática, Deus estabeleceu leis para impedir a realidade do sofrimento de se manifestar, ou para amenizar a realidade do sofrimento na vida daqueles que estão sofrendo. Por exemplo, um assassinato é algo que causa extrema dor em diversas pessoas, não é verdade? Sim. Quando uma pessoa é assassinada, gente, isso causa dor em muitas pessoas. Agora, para que a dor desse tipo de sofrimento não aconteça e não se manifeste, Deus diz o quê? Não matarás. Agora, o homem, como você viu, aconteceu em Adão e continua acontecendo até hoje, de uma forma deliberada, ele resolve desobedecer a Deus. E ele então acaba assassinando um dos seus semelhantes. E o sofrimento e a dor se manifestam e se instituem então na vida daquela família que, por causa de um assassinato, perde um ente querido. Agora, não é somente leis que de certa forma servem para impedir que o sofrimento aconteça, mas também existem leis que servem para amenizar a realidade do sofrimento. Por exemplo, se uma situação como essa aconteceu, nós temos condições, então, de agora amenizar o sofrimento daquela pessoa. Como? Através daquelas leis que dizem: ame ao próximo como você mesmo. Se nós amarmos as pessoas como nós devemos amar, quando elas estiverem vivenciando a realidade do sofrimento, sabe o que nós vamos poder fazer? Nós vamos poder estender as nossas mãos para elas. Nós vamos poder agir com solidariedade. Nós vamos poder agir com compaixão. E nós vamos poder não acabar estancando com aquele sofrimento, mas nós vamos amenizá-lo de uma forma muito profunda. Nós vamos abraçá-la, nós vamos amá-la. E aquele sofrimento, então, ele será amenizado. Amém, meus queridos? Amém. Dessa forma, Deus, ele vai estabelecendo leis, limites, mandamentos, instruções que vão servindo para impedir a realidade do sofrimento, mas também vão servindo para amenizar o sofrimento na vida daqueles que estão sofrendo. E além de tudo isso, eu posso mencionar para você a realidade de Cristo. Por quê? Porque Deus em Cristo, Ele está se identificando com o sofrimento humano, a tal ponto em que Ele chega a sofrer por nós. Isso não é maravilhoso? Deus, Ele se identifica de uma forma tão profunda com o sofrimento humano, que Ele vem para a terra justamente para sofrer. E não para ter qualquer tipo ou nível de sofrimento, mas para sofrer do meu e no seu lugar. E é tão interessante que o sofrimento é uma realidade humana do homem para o homem, que Deus, para poder sofrer na pessoa do seu Filho Jesus, Ele teve que se encarnar, Ele teve que se tornar humano, Ele teve que se fazer carne, Ele teve que se fazer gente, Ele teve que se fazer homem. E se fazendo gente, se fazendo carne, se fazendo homem, apenas dentro dessa realidade, Ele foi capaz de sofrer. Não é precioso, cara? Aleluia. Não é maravilhoso? Você tem um Deus que se identifica com você de uma forma tão profunda, que Ele não veio aqui, né, para andar de Camaro. Ele veio aqui para sofrer no meu e para sofrer no seu lugar. Ele veio para se identificar tão profundamente com nossas dores, ao ponto de Ele tomar o nosso lugar. Queridos, Deus teve que se fazer homem, na realidade, na pessoa de Cristo Jesus, para que Ele pudesse sofrer o castigo
que nos traz a paz. O sofrimento, cara, é do homem para o homem. E glória a Deus que o nosso Deus se fez homem através da pessoa do nosso Senhor Jesus. Beleza. Até agora nós entendemos tudo isso, né? Nós recebemos o sofrimento como fruto do pecado. Sabemos que ele é uma consequência lógica das nossas desobediências. Mas como nós conhecemos a graça em Jesus, e pela graça em Jesus nós começamos a obedecer, por que então que mesmo assim nós continuamos de certa forma à deriva do sofrimento? Se o sofrimento é fruto do pecado, Cristo levou meus pecados na cruz, por que ainda de certa forma eu continuo à deriva, entre aspas, da realidade do sofrimento? É certo que os nossos sofrimentos diminuem, eles são reduzidos, mas mesmo assim existem situações que vão provar para nós que o sofrimento ele não foi aniquilado. E então vai surgir uma pergunta para nós nessa manhã, e é a pergunta que nós queremos responder. Por que o justo sofre? Ou melhor, reformulando essa pergunta, para que o justo sofre? Você já parou para pensar nisso? Porque a primeira pergunta para mim, eu tenho argumentos satisfatórios em Gênesis capítulo 3, em Romanos capítulo 8 e em outros textos das Escrituras. Mas agora o que pega no pé da galera é porque o justo sofre. Senhor, mas eu me converti, eu sou fiel a Ti. Por que isso aconteceu comigo? Começa a chorar e dizer, Deus, por quê? E eu estou tentando deixar esse assunto engraçado, mas ele não é engraçado. Mas só para que nós possamos assimilar de uma forma melhor. Nós passamos por uma situação bem complicada com a minha esposa. E eu perguntei para Deus, e aí, Senhor, por quê? Oh, que doideira, né? Eu dou dízimo, eu oro 2 vezes por semana, eu jejuo, oh Deus. Tipo aquele fariseu, né? Por que isso logo comigo? Né? Por que não foi com aquele ímpio perverso que está andando de Camaro ali? Por que não com ele? Ele precisa de uma disciplina. Ele precisa apanhar do Senhor. Ele precisa. E Deus diz, não, querido, calma. A disciplina é para os filhos. Calma, filho. Você sofreu por um propósito e um motivo. E ele começou a mostrar diversas coisas que nessa manhã eu quero compartilhar com você. E eu gostaria então que você abrisse comigo o livro de Jó. Que é o livro que, para responder essa pergunta, não há livro melhor. Ficando frio, toma aí. Daí você enche e dá um quentinho para mim. Dá um café aqui. Obrigado, irmão. Jó capítulo 1, por gentileza, meus queridos. Todos acharam? Não? Sim, não? Talvez. Eu estou aqui num João, não, Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram? Mantenha sua Bíblia aberta no livro de Jó. Para que a gente possa entender aquilo que está sendo ministrado para nós através das Escrituras no livro de Jó, é preciso primeiramente entender a primeira parte. A parte que eu acabei de compartilhar com vocês em relação à realidade do sofrimento em detrimento do pecado. Mas agora, o sofrimento de Jó, ele é um tipo de sofrimento bem complicado de se entender. Por quê? Porque a causa do sofrimento de Jó não são seus erros. Ou seja, a causa do sofrimento de Jó não é o pecado. A causa do sofrimento de Jó, por incrível que pareça, são seus acertos. Um homem errou e sofreu. O outro homem acertou e sofreu. Poxa, que mundo injusto e cruel, cara. Será então que vale a pena permanecer acertando, mesmo estando, né, tendo a possibilidade de mesmo acertando sofrer? Será que vale a pena permanecer acertando? O que você acha?
Mas querido, é claro que vale a pena permanecer acertando. Eu quero mostrar isso para você. O sofrimento de Jó é um sofrimento complicado. Por quê? Porque a causa dos seus sofrimentos são os seus acertos. E agora eu gostaria que você olhasse para o seu irmão nessa manhã e dissesse assim para ele: Jó é o justo que sofre sendo provado em suas convicções. Olha para ele assim, diga isso de novo, porque isso precisa entrar dentro do espírito dele. Jó é o justo que sofre sendo provado em suas convicções. Esse é o sofrimento que vem sobre a vida de Jó. É complicado de se entender, mas na medida que nós caminhamos, nós vamos tentar responder essa pergunta. Você sabe que o primeiro sofrimento que nós vimos, e eu quero dizer para vocês que na minha perspectiva, na limitação do meu entendimento e daquilo que eu aprendi das Escrituras hoje, eu tenho certeza que isso ainda vai crescer, mas eu quero dizer que existem dois tipos de sofrimento, para nós sintetizarmos e resumirmos e tentarmos chegar a um consenso. Existem dois tipos de sofrimento. Primeiro, o sofrimento que é causado pelo homem para o homem, e ele está relacionado à queda, ele está relacionado ao pecado, e nós vemos ele se manifestando em Gênesis 3. E o segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento ocasionado pela justiça, e ele está relacionado ao reino de Deus e à causa de Jesus. Amém? O segundo sofrimento, ele não depende do pecado para se manifestar, mas ele depende da justiça. Por isso que todas as vezes que nós, de certa forma, justificados e exercendo justiça, começamos a caminhar em determinadas convicções na nossa vida, nós temos que saber que nossas convicções serão provadas. Nós temos que entender que aquilo no qual nós estamos firmados, que aquilo no qual nós estamos estabelecidos, isso será provado. Todas as minhas convicções, nesse período de sofrimento, elas foram provadas. A primeira, Deus continua sendo bom. A segunda, Deus continua sendo amor. A terceira, eu não taquei pedra na cruz. A quarta, quais pecados eu cometi? Será que o sangue de Jesus não pôde me perdoar, me limpar e me livrar? Ou seja, convicções começaram a ser provadas. Convicções começaram a vir à luz. E elas tiveram que passar pelo teste da prova. Por quê? Porque a convicção dizia uma coisa, mas a realidade presente estava dizendo outra. Porque aquilo que eu acreditava estava me dizendo uma coisa, mas aquilo que estava acontecendo me dizia outra totalmente diferente. E no meio dessa realidade, no meio dessa situação, as convicções então elas começaram a ser provadas. E meus queridos, convicção que é convicção, ela passa pelo teste da prova. Quando Pedro foi reclamado por Satanás para ser cirandado como trigo, Jesus olhou para ele e revelou isso para ele e disse: Pedro. E a Márcia está ali, cara. Antes de tudo isso acontecer, eu comentei para ela aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração em relação ao sonho, não é, Márcia? E cara, eu fiquei apavorado, porque eu tinha sonhado que o Isaac tinha morrido. Ele falou: não, isso é doido, isso é loucura. E fui, oramos e tal, beleza. Eu consegui entender que alguma coisa se perdia. A Márcia teve um outro sonho onde ela perdia outra coisa. E o dela foi mais preciso ainda, porque ela perdia algo que ainda não era dela. Mas que estava nela, mas não era dela. Você está entendendo? E ela acabava naquele sonho perdendo aquilo que estava nela, mas que todavia ainda não era dela. Ou seja, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele foi mostrando e trazendo, revelando convicções, assim como ele foi mostrando para Pedro. E sabe o que Jesus faz com Pedro? Ele fala assim: Pedro, Satanás te reclamou e te pediu para que eu pudesse cirandar você como trigo, mas sabe o que eu fiz? Eu me levantei, posicionei minha mão e disse: está amarrado, diabo! Foi isso que ele fez? Mas se ele fosse um crente dessa nova onda, ele tinha gritado isso, né? Mas Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu roguei por você, eu intercedi por você, eu orei por você, e eu pedi para que a tua fé não desfalecesse. Sabe, aquilo que Satanás estava pedindo para Deus era algo importantíssimo para acontecer na vida de Pedro. Porque o movimento dessa ciranda, dessa realidade do trigo e da palha,
É muito interessante. O cara começa a movimentar os feixes de trigo e a palha que é mais leve, por causa do vento, começa a ser levada embora. E as únicas coisas que ficam é aquele macio de trigo bonito, né, cheiroso, pronto para ser preparado, pronto, né, para ser consumido, pronto para ser utilizado. Ou seja, Satanás estava fazendo um favor para Deus e nem percebeu que debaixo da sua soberania ele estava simplesmente sendo o seu agente, cumprindo para os seus planos e cumprindo para que os seus propósitos acontecessem. Amém. Gente, as nossas convicções vão ser provadas. E nós temos que estar firmados, cara, na rocha eterna que é o nosso Deus. Jesus, ele disse em relação a esse sofrimento pela justiça, em Mateus 5, do 10 a 11, ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Jó era um homem do reino, muito antes de Jesus começar a proclamar a realidade do reino. Jó já era um homem do reino. Jó já teria uma herança vinculada ao reino dos céus. Por quê? Porque todo homem que é perseguido por causa da justiça, dele é o reino dos céus. E Jesus continua dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. E ele chega ao ponto de dizer: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Para mim, Jó é um profeta, porque ele foi perseguido dentro dessa realidade que nós encontramos em Mateus. Ele foi perseguido não por causa dos seus erros, ele foi perseguido por causa da sua justiça. E no meio de todo o processo, eu vou dizer para você, Jó ele ficou meio carrancudo ali, amargurado. Mas no final das contas, ele pôde fazer aquilo que Jesus disse, ele se regozijou, ele exultou, e ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eles são capazes de te ver. Glória a Deus. Meus queridos, o sofrimento que é ocasionado pelo pecado, ele vai expressar o fato de que o homem, em relação à situação que vive, primeiro é um escravo, e além disso ele é maldito. Essas são as consequências do sofrimento gerado pelo pecado. Agora, o sofrimento como fruto da justiça, ele expressa o fato de que o homem, em relação à situação que vive, primeiro ele é livre, porque ele foi liberto pela realidade que é em Cristo Jesus. E acima de tudo, como o próprio Senhor disse, ele é um bem-aventurado. Agora, no meio do sofrimento é difícil entender isso. Que no meio daquela situação complicada, nós somos bem-aventurados, porque estamos sendo perseguidos de certa forma por causa da justiça. E eu quero linkar esse texto não somente no nível da perseguição religiosa, porque a perseguição que Jó teve não foi uma perseguição religiosa. E é engraçado que a perseguição em Mateus também não diz: vocês terão uma perseguição religiosa por causa da justiça. O texto diz que vocês serão perseguidos por causa da justiça. Todas as vezes que somos perseguidos por causa da justiça, nós podemos nos considerar homens e mulheres bem-aventurados. E nós temos a certeza de que a nossa herança é o reino dos céus. Não, você não entendeu, desculpe. Vou tentar esforçar mais para você entender. Jó não está sofrendo por causa do pecado. Jó está sofrendo por causa da justiça. Agora, quem era Jó, meus queridos? Vamos para o livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1, por gentileza. Quem era Jó? Quem era esse amado irmão que serve de exemplo para nós nessas situações? Jó capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Quem era esse homem? Primeiro, homem íntegro e reto. Além de ser íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Queridos, ele era um homem que se mantinha íntegro, reto, temente a Deus, e ainda por cima, para não se contaminar, o que ele fazia? Ele ainda se desviava do mal. E é interessante que os próximos versículos, até chegar no versículo 8, vai mostrar como ele se relacionava com sua família, como ele tratava os seus filhos, como ele vivia uma vida realmente como um pai, como ele era um homem, um pai que cobria a sua geração, que sempre intercedia por sua família. Nós vemos ali nesses versículos que sempre depois dos ajuntamentos dos filhos, Jó se levantava para oferecer a Deus sacrifícios, para cobrir a vida deles,
Por quê? Porque ele tinha medo que alguns dos seus filhos tivessem pecado contra Deus no seu coração. Já pensou você ter um pai como esse? Enquanto os filhos se ajuntam, falam mal de todo mundo, falam mal de um, falam mal do outro, falam mal daquele, aí se levanta um pai que diz assim, cara, eu tenho que cobrir essa minha geração. Eu tenho que cobrir a minha prole, por quê? Porque talvez a minha geração tenha cometido alguns pecados. Isso não vai ser bom para aquilo que Deus quer realizar na vida deles. Principalmente hoje que nós estamos no movimento do ajuntamento, né? E nós nos ajuntamos muito, mas muitas vezes nos ajuntamos não é para adorar, nós nos ajuntamos para pecar. É uma pseudo-adoração, por quê? Porque a única coisa que fazemos é criticar. A única coisa que fazemos é difamar. Porque o fulano não presta, o outro é pilantra, o outro não sei o quê, porque a religião é uma droga, sabe? Eu fico imaginando os ajuntamentos dos filhos de Jó como esse, ao ponto de um pai se preocupar com eles. E dizer, cara, eu tenho que sacrificar para meus filhos. Porque eles podem ter cometido algum tipo de pecado. E eu preciso cobrir a vida de cada um deles. Veja como esse cara intercedia. Veja como esse cara realmente era um adorador, meus queridos. Porque a adoração não é só a manifestação de algo na reunião, por mais que seja muito gostoso nós nos expressarmos a Deus. Mas Jó não adorou no meio de um culto, Jó adorou no meio da realidade prática da sua vida. Jó adorou sentado no chão, tudo moído, quebrado. Ele disse, bendito seja o nome do Senhor. E que é a adoração mais profunda do que bendizer a Deus no momento de crise? Que adoração mais profunda do que permanecer sendo fiel a Deus no momento complicado das nossas vidas, e com isso Jó não pecou com seus olhos. Você quer coisa que chame a atenção de Deus a tal ponto de você sofrendo numa situação complicada, dobrando o seu joelho e dizendo, Deus, o Senhor é Deus e bendito seja o seu nome. Você quer a coisa mais preciosa do que isso? Jó era esse cara. Jó era esse homem. Jó, ele tinha um testemunho, queridos, que não apenas tocava a terra, que não apenas tocava a sua família. Jó tinha um testemunho que tocava os céus. Jó tinha um testemunho que tocava o próprio Deus. E esse testemunho era tão forte que Jó, ele se transformou num referencial admirado e que começou a ser transmitido por Deus. Você não quer ser um referencial para essa geração? Jó não simplesmente era um referencial admirado. Jó era um referencial que, além de ser admirado por Deus, ele começou a ser transmitido. E o primeiro homem a quem Deus quis transmitir esse referencial, quer dizer, homem não, o primeiro ser a quem Deus quis transmitir esse referencial foi Satanás. E olha comigo o versículo 8. Veja como Deus vai transmitir a realidade de quem é Jó. E olha só o que Deus fala para o diabo. Jó capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, cara. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe quem era Jó? Jó era o servo que Deus queria que fosse observado. Esse era Jó. Jó era o servo que queria ser observado, que Deus queria que fosse observado. Deus queria que as pessoas olhassem para Jó e observassem a vida dele. Olhassem como ele era. Percebessem suas atitudes, seu caráter, a forma como ele conduzia sua vida privada, sua vida pública. Deus, ele não diz para o diabo: você viu Jó? Não. Você já observou a vida de Jó, Satanás? Você já analisou meticulosamente a vida dele? Você já percebeu como ele é um homem íntegro? Você já percebeu que na terra não existe ninguém como ele? Você já percebeu que ele é reto, ele teme a Deus e que ele se desvia do mal? Você já percebeu isso, diabo? Já parou para pensar nisso? Sabe, você tenta tanta gente aí, mas você não está tentando os caras certos. Você já parou para olhar para esse maluco? Olha só. Observe a vida dele. E você vai ver cada convicção. Você vai ver cada atitude. Você vai ver cada iniciativa. Que até você, diabo, vai querer se converter de novo. É impossível, né? Mas é uma expressão. Queridos, Jó era o servo que Deus queria que fosse observado. Não apenas levado em conta. Não apenas percebido. Mas ele deveria ser observado. Jó, ele poderia ser examinado sem problemas.
Porque complicações em relação a pecado, a erro, falta, não seriam encontradas nele. Foi o próprio Deus quem disse que ninguém na terra era semelhante a ele. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Se nós fôssemos observados, quais seriam as conclusões que as pessoas tirariam a respeito das nossas vidas? Oi? Se nós fôssemos observados, meus irmãos, como Jó foi. Porque muitas vezes nós lemos observar como o servo Jó e já pulamos para o próximo versículo e parece que foi um negócio... Cara, o diabo parou para analisar a vida de Jó. O diabo não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Ele teve que parar para ver. Ele teve que dedicar tempo da sua má existência para perceber a vida de Jó. E ele conseguiu perceber e ele próprio chega a uma conclusão. Gente, Jó, ele era o cartão de visita de Deus. Quando Deus queria se apresentar, sabe quem Deus mostrava? Deus mostrava o seu servo Jó. Sabe o cartão de visita? O cartão está aqui no cartão. Sabe quem era o cartão de visita de Deus naquela época, naquele tempo? Jó. Sabe quem Deus quer que nessa época e nesse tempo seja o seu cartão de visita? Você e eu. Eu e você. Então respondeu Satanás ao Senhor, versículo 9. Jó de balde teme a Deus? Aí você fica perguntando, o que é de balde, né? Será que Jó teme Deus com balde na mão? Ele está dizendo, será que é por qualquer coisa que Jó teme a Deus? Ele está sendo irônico. Ele está dizendo para Deus, tá, agora, depois de analisar a vida dele, eu cheguei a umas conclusões, Senhor. E sabe qual é as conclusões? Você acha que é por nada que esse cara te teme? Você acha que esse cara teme você porque você é alguma coisa? Esse cara teme você porque você faz tudo para ele. É por isso que ele te teme. É por isso que ele continua sendo fiel. Você acha que ele quer perder a bênção dele, meu querido? Você acha que ele quer perder as coisas que você deu para ele? Ele vai continuar sendo assim até o final da vida. E dizendo essas palavras, Satanás propõe um desafio a Deus. Claro que eu estou usando linguagens humanas, né? Porque é o diabo perto de Deus, mas é só para a gente entender. Só para nós podermos conseguir conceber algumas realidades na nossa mente. Então Satanás observa, ele examina meticulosamente a vida de Jó e ele chega às suas próprias conclusões. E ele diz, acaso não o cercastes com cedro? Ou seja, você não o abençoou completamente, você não colocou uma cerca de proteção ao seu redor, nada aflige a sua vida, nada aflige a sua família, nada aflige as coisas que ele tem, você o cercou, ele, a sua casa e a tudo quanto tem. E além de cercar, protegendo aquilo que ele tem, você ainda abençoa as obras da sua mão. E se algo está cercado, protegido, e as mãos desse homem estão abençoadas, a única coisa que acontece na vida dele é o patrimônio dele aumentar. Tanto que ele tinha um carralho de filho, tanto que ele tinha um monte de boi, jumento lá, um monte de animal. Satanás está dizendo assim, olha, os seus bens estão se multiplicando, as mãos são abençoadas, você tem guardado tudo. E é por isso que ele te teme. Deus olha para Satanás e fala, você acha que Jó me teme pelo que eu faço e não por aquilo que eu sou, não é verdade? Deus, é por isso. Então tá bom. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo que tem. Satanás dizendo, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem. E você verá se ele não blasfema contra ti na tua face. Cara, olha o que o diabo fala para Deus. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Cara, esse é o versículo mais complicado para a igreja hoje. Porque Deus tem estendido a mão. Tem tirado de nós algumas coisas. E sabe o que nós temos feito? Nós temos blasfemado contra Ele na cara dele. Não adianta mais caminhar. Não adianta mais isso. Não adianta mais aquilo. Sabe o que é isso, cara? É blasfemar na cara de Deus. Porque quando alguma coisa vai bem, glória a Deus, aleluia. Mas quando uma situação se complica, não. Chega! E vou dizer por quê. Porque eu pensei, cara, chega. Eu acho que agora deu. Cheguei no meu limite, Deus. Muito obrigado. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Mas quando eu olhei isso aí, Deus me perdoe. Porque eu fui pro time do tinhoso.
E eu acabei blasfemando contra ti na sua face. Me perdoe, Deus. Me perdoe. Me perdoe. Senhor, eu estou arrependido aqui. Me perdoe. E sabe, Satanás ele olha para a superfície da vida de Jó. Ele observa, mas ele só consegue ver aquilo que está por fora. Ele analisa meticulosamente, mas ele só vê aquilo que é externo. E ele deduz que Jó só teme a Deus por causa das bênçãos que recebeu. Ou seja, ele acha que Jó está ligado ao lado temporal da vida. Ele acha que Jó só está ligado nas coisas que ele tem. Só que, gente, Jó, na verdade, ele firmou sua relação e compromisso com Deus. Não naquilo que Deus faz, mas naquilo que Deus é. Jó, ele foi do lado oposto da realidade presente. Em vez de firmar seu relacionamento naquilo que Deus faz, ele firmou naquilo que Deus é. E o diabo pensou que ele firmou o relacionamento naquilo que ele faz. Por isso, se Deus tocasse nas coisas que ele tinha, ele abandonaria. Ele blasfemaria na cara de Deus. Mas, graças a Deus, que Deus não conhecia Jó de uma forma superficial. Deus não conhecia Jó do externo apenas. Deus conhecia a intimidade de Jó. Deus conhecia a profundidade da vida de Jó. E ele sabia, conhecendo o seu íntimo, que as complicações viriam. Mas Jó permaneceria. E a relação que Deus tinha, porque a relação que Deus tinha com Jó era uma relação profunda. E uma relação desprovida de interesses. Não era a relação da campanha. Era um relacionamento profundo. Era um relacionamento desprovido de interesse. Primeiro não vinha aquilo que Deus pode fazer. Primeiro vinha aquilo que Deus é. Cara, mesmo vendendo, sei lá, eu também não quero menosprezar uma profissão, mas mesmo vendendo picolé na praia, cara, Deus continua sendo Deus. Mesmo, sabe, imagina a pior situação na qual você pode estar. Naquela situação, Deus continua sendo Deus. E se você o serve, o conhece, você está ali porque Ele sabe o quanto você pode aguentar. E Ele sabe o quanto você pode suportar. Sabe, hoje o sofrimento, na realidade da igreja, ele tem causado um estrago. Por quê? Porque a maioria dos caras que dizem crer em Deus, e nós chamamos eles de crente, eles estão baseados no quê? Eles estão baseados na questão daquilo que Deus pode fazer. E não naquilo que Deus é. E enquanto os nossos relacionamentos estiverem baseados naquilo que Deus faz e não naquilo que Deus é, meus queridos, nós vamos continuar inconstantes, nós vamos continuar capengando, nós vamos continuar indo de altos e baixos. Porque se tudo vai bem, eu vou bem. Se tudo vai mal, eu estou mal. Eu preciso me posicionar na rocha eterna. Vou me entristecer, vou me angustiar, vou, mas eu vou ser um angustiado. Vou estar perplexo, como Paulo diz em Coríntios, mas eu não vou, de certa forma, desanimar. Posso me angustiar, mas eu não vou parar. Posso lidar com situações difíceis, mas eu não vou deixar de viver aquilo que Deus quer que eu viva. Amém. Independente da circunstância, querido, daquilo que estiver acontecendo, nós precisamos continuar crendo, não simplesmente somente naquilo que Deus faz, mas principalmente naquilo que Deus é. O seu caráter que é imutável, que não muda, que não se transforma. O seu caráter que permanece para sempre. E o Senhor diz para Satanás, tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E Jó, do capítulo 1, do 3 ao 19, mostram as aflições pelas quais Jó passou. E as intenções dessas aflições eram fazer com que ele blasfemasse na cara de Deus. E ele abandonasse Deus ferido e frustrado. Você já viu esse quadro em algum lugar? Alguém abandonando a Deus ferido e frustrado? Sabe, muitas pessoas, elas, de certa forma, eu vejo que hoje o que Deus tem usado na realidade da igreja são líderes pilantras. E esses líderes pilantras estão sendo as aflições desse século. Porque o que você vê de pessoas abandonando a Deus ferido e frustrado por causa de complicações com a sua liderança, cara, é muita gente. É muita gente que fala, cara, por que você não vai mais para a igreja? Cara, não vou por causa daquele pastor. Você por causa daquele fulano. E você por causa daquele ciclano. E você não, porque na igreja ninguém dava bola para mim. Sabe, as aflições de Jó foram uma. Mas as aflições do nosso tempo moderno, queridos, são totalmente diferentes. Alguém aqui está perdendo boi e vaca no pasto?
Aliás, quem aqui tem boi e vaca? Ou seja, são aflições diferentes, são realidades diferentes, mas que estão cumprindo com o mesmo papel, estão cumprindo com o mesmo propósito, estão fazendo com que as pessoas abandonem a Deus, feridas e frustradas. Mas não foi isso que aconteceu com Jó, queridos. Jó, ele expressa a base do seu relacionamento com Deus. Ele mostra para o diabo que não são os feitos de Deus que mantém Jó firme. Não é o seu poder, não é a sua glória, mas é a sua própria pessoa. É o seu próprio ser, é o seu próprio caráter. Ou seja, não é o que Deus faz, é aquilo que Deus é. Amém? Amém. Sabe o que acontece depois das aflições? Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Dá uma glória a Deus aí. Adora aí, adora um pouquinho. Né? Adore, 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 adore. Né? Adore um pouquinho. Diga assim, Deus, Deus tremendo. Deus maravilhoso. Né? Ele se lança em terra e adora. E ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Aí o cara lembra daquela música, nu saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para. Cai por terra o inimigo de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Né? Cara, eu leio esse versículo e eu lembro dessa música, irmão. Não tem como, cara. Só que o inimigo não caiu por terra. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Qual era a intenção de Satanás? Era fazer Jó blasfemar. Mas a situação, escute isso, queridos, porque chaves estão sendo liberadas para você entender a realidade do sofrimento. Cara, a intenção de Satanás era fazer Jó blasfemar. Mas a situação encarada com maturidade, ela gerou uma adoração profunda a Deus. Se você não encarar as situações que se manifestam na sua vida com maturidade, em vez de adorar, você vai murmurar. Em vez de bendizer, você vai maldizer. Você precisa ser maduro para enfrentar a realidade da vida. Temos que amadurecer. Temos que crescer. Essas coisas vão acontecer conosco. Nós temos ainda muito para viver, amém? Amém? Então nós estamos à deriva de que isso aconteça muitas e muitas vezes. Mas agora, quando isso acontecer, nós temos que encarar a situação com maturidade. Por quê? Porque encarando a situação com maturidade, as coisas vão ser diferentes para nós. E pela segunda vez, então, Jó se apresenta. E mais uma vez nós vamos ecoando a frase, observaste meu servo Jó? O homem que conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para consumir sem causa, é o que Deus diz. Ou seja, a primeira batalha, gente, havia sido ganha. Em vez de blasfemar, Jó fez o quê? Adorou. Em vez de dizer mal, Jó disse bem. Agora, é interessante nós pensarmos em algo, para encerrarmos. Dá para pregar essa mensagem por umas 4 horas. Eu não vou judiar de você. A gente pode pensar numa situação para concluir aquilo que nós estamos compartilhando. Na segunda investida de Satanás, a coisa aperta. Porque a primeira ele perde seus bens, sua família, ele se sente complicado, mas ainda tem uma esposa ao seu lado. Deus podia ter deixado os filhos e levado a esposa, porque a forma como a esposa reage é complicada, né? Ela fala assim, olha Jó, você mantém a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, não existia perspectiva nenhuma na vida da esposa de Jó em relação ao problema que eles estavam vivendo. Mas mesmo assim, a primeira parte ela é vencida. E o que acontece? Uma segunda investida de Satanás vem. E nessa segunda investida de Satanás nós vemos o desenvolvimento de toda a conversa com seus amigos, o próprio confronto de Deus e a conclusão do livro de Jó. É engraçado notar que a situação da segunda vez ela não se resolveu de uma maneira simples. A segunda investida, Jó passa por um processo bem demorado. E em meio a toda a dor e ao sofrimento, é interessante que Jó ele está sendo forjado para uma nova realidade. No meio da dor e do sofrimento, Jó ele está sendo forjado para um novo tempo. No meio da dor e do sofrimento, Jó ele está sendo preparado para viver uma nova dimensão em Deus. Sabe, depois que Jó foi provado em todas as suas convicções,
e permaneceu firme na palavra, né, que foi liberada por Deus, e não na palavra que foi liberada pelos seus amigos, né, aqueles 3 caras que, né, são bem complicados os seus argumentos, e não são palavras de Deus, tá? Eu não queira usar versículos dele para dizer que não siga os conselhos deles, né? São registros de Deus de palavras de homens, não é um registro do homem de palavras de Deus, é totalmente ao contrário, tá? Então não queira fixar sua vida em conselhos furados, fixa sua vida naquilo que realmente é palavra de Deus. E aí o que acontece, queridos? Depois de passar, ser provado e permanecer firme dentro dessa realidade, depois de não ser abalado, né? Depois de tudo aquilo se manifestar, ele continua confiando. E sabe qual é o resultado de se continuar confiando? Abra comigo aí Jó 42, por gentileza. Eu quero mostrar o resultado de nós continuarmos confiando. E com isso nós encerramos, meus amados. Jó 42. Essas são as últimas respostas de Jó. A conclusão que Jó tira de todo esse problema, depois de ser provado em suas convicções. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Isso você vai entender lendo o livro inteiro. Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia ou compreendia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha só, querido, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na... Depois de passar por uma situação complicada, todos nós temos coisas das quais precisamos nos arrepender. Mas nós nos arrependemos por quê? Porque recebemos uma revelação mais profunda, não daquilo que Deus faz. Porque Jó não sabia aquilo que Deus podia fazer. E nós vemos nos capítulos primeiros tudo o que Deus fez em favor de Jó. Mas a questão é que uma revelação daquilo que Deus pode fazer, uma revelação do seu poder, uma revelação, dos seus feitos, da sua grandeza em realizar, não é suficiente para trazer uma revelação daquilo que Deus pode fazer. Mesmo sabendo daquilo que Deus mesmo sabendo o que Deus pode fazer, Jó não sabia quem Deus era. E eu e você podemos cair nesse erro. Saber aquilo que Deus pode fazer e nos vincularmos de uma forma pretensiosa naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer. Por que você está com Deus? Por aquilo que Ele pode fazer por você? Ou simplesmente e somente por aquilo que Deus é? Jó precisou passar por um processo profundo para entender que aquilo que realmente importava não eram os feitos de Deus, mas era o próprio Deus que realizava os feitos. Não era aquilo que Ele poderia fazer, mas era aquilo que Ele mesmo era. E ele ora e diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Uma revelação profunda nasceu no meu interior. Não está vinculada e relacionada nas coisas que o Senhor pode fazer. Agora me relaciono contigo por aquilo que o Senhor é. E independente do que aconteça, eu me arrependo, eu me abomino. E perceba que Jó está em meio ao sofrimento. Ele se arrepende, se abomina, não porque agora ele orou por seus amigos e recebeu 7 vezes mais. Não, cara. Não. Ele ora, se arrepende no meio daquele problema, no meio daquela complicação. Por quê? Porque ele recebe essa revelação de quem Deus é. E ele percebe que independente do que aconteça, independente do que se manifeste, Deus continua sendo Deus. Ele é, e cara, independente disso, não importa o que aconteça ou deixe de acontecer, nós permanecemos servindo a Ele. Sabe, eu quero dar para você a oportunidade, querido. Sabe, eu sei do horário, cara, mas eu quero dar para você uma oportunidade hoje. Depois de toda a situação que Jó passou, ele teve uma atitude. E muitas pessoas finalizam a vida de Jó dizendo o quanto Jó foi abençoado. Aleluia! E nesta manhã você também será. Não.
Não vai. Enquanto algo não acontecer. Jó finaliza o seu processo não com 7 vezes mais. Jó finaliza o seu processo lançado no chão, com a boca no pó, e dizendo: Deus, eu me arrependo por todas as vezes que eu blasfemei na tua cara. Eu me arrependo, Deus, por todas as vezes em que eu disse coisas das quais eu não entendia. Eu me arrependo, Deus, por todas as vezes em que eu fui ingrato contigo, em que eu fui injusto contigo, em que eu fui desonesto contigo, em que eu disse: eu vou abandonar, porque não há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve o Senhor. Eu vou largar a mão disso tudo porque isso não está fazendo diferença na minha vida. Meus queridos, Jó termina o livro arrebentado no chão, porque ele recebeu uma revelação de Deus. Se você recebeu uma revelação de Deus essa manhã, cara, eu acredito que não há outra postura. Desculpe, mas eu queria acabar o culto, orar e dizer: vá para sua casa e comer seu frango assado. Mas cara, nessa manhã nós precisamos nos quebrantar. Essa é uma manhã de chamado. Essa é uma manhã de quebrantamento. Essa é uma manhã, cara, onde eu preciso dizer: Deus, me perdoe. Talvez você ainda possa dizer: mas não, eu não. Eu não. E eu digo: você sim. Você sim. Você precisa abrir seus olhos. Se todavia você não percebeu isso, é porque você só o conhece de ouvir falar. Seus olhos ainda não estão vendo. Porque quando o homem começa a ver a Deus, cara, ele começa a perceber quão podre, insignificante, inútil ele é. Ele começa a perceber, cara, o quanto ele precisa desse Deus. E o quanto não é mais aquilo que Deus pode fazer ou deixar de fazer, porque tudo foi feito naquela cruz. E agora nós precisamos entrar dentro do seu ser, entrar dentro do seu caráter e perceber como ele é. O que ele faz nós sabemos. Agora precisamos conhecer quem ele é. Sabe? Muitas pessoas entram em relacionamento por causa de coisas. E a igreja brasileira nesse tempo tem entrado por causa de coisas. Mas nós precisamos nos arrepender e começarmos a entrar, não por causa de coisas, mas por causa daquilo que Deus é. Amém, meus queridos? Gostaria, galera,